Como alcançar os primeiros 100 mil reais? A jornada de Carlos. Carlos tinha 20 anos, e uma vontade incontrolável de alcançar a independência financeira. Após ler alguns livros sobre finanças pessoais e investimentos, decidiu começar a investir com os 500 reais que havia economizado. Não era muito, mas ele sabia que o importante era começar, e foi inspirado por uma citação de Warren Buffett. Alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. O início modesto. Primeiros passos na renda fixa. Carlos sabia que, no início, precisava de segurança. Decidiu aplicar os 500 reais em um Tesouro Selic, que é considerado um dos investimentos mais seguros no Brasil. Ele sabia que a renda fixa seria uma forma de começar a crescer seu dinheiro sem correr grandes riscos. Sejam todos bem-vindos ao canal Manual do Conhecimento. Me chamo Alex Alves. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Gratidão a todos. Vamos começar. Foi então que ele lembrou de uma das lições de Benjamin Graham em Um Investidor Inteligente. O principal objetivo de um investidor inteligente é evitar perdas substanciais. Carlos sentia que, começando pela renda fixa, ele estava construindo uma base sólida e segura para sua jornada. Com o Tesouro Selic, Carlos passou a entender como funcionava o poder dos juros compostos. Mesmo com a rentabilidade modesta, ele percebeu que o tempo era seu maior aliado. A cada mês, os juros incidiam sobre o montante inicial e os rendimentos anteriores, fazendo o dinheiro crescer em uma progressão acelerada. Diversificação. Entrando na renda variável. Aos poucos, Carlos começou a se sentir confortável para diversificar seus investimentos. Depois de um ano aplicando consistentemente no Tesouro Direto, ele já tinha 3 mil reais acumulados, e decidiu que era hora de destinar parte desse valor à renda variável. Inspirado pelo livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, Carlos compreendeu que os ricos não trabalham pelo dinheiro. Eles fazem o dinheiro trabalhar para eles. Isso mudou sua visão, e ele passou a estudar ações e fundos imobiliários. Carlos decidiu investir 70% do seu capital em ações de empresas sólidas e que pagavam bons dividendos, enquanto os outros 30% foram para fundos imobiliários. Ele seguiu o conselho de Peter Lynch, autor de O Jeito Peter Lynch de Investir. Invista apenas no que você entende. Por isso, Carlos começou com empresas que conhecia e consumia, como grandes bancos e empresas de energia elétrica. Seus primeiros dividendos começaram a pingar na conta. No início, os valores eram pequenos, mas Carlos sentiu a força do pensamento de Albert Einstein sobre os juros compostos. Os juros compostos são a força mais poderosa do universo. A consistência é a chave. Carlos sabia que o segredo era a consistência. Ele reservava uma parte do salário de seu estágio todos os meses, para continuar investindo. Mesmo com pequenos aportes, ele entendia o impacto do tempo. A cada nova aplicação, o poder dos juros compostos fazia seu patrimônio crescer um pouco mais. Ele seguiu fielmente os ensinamentos de Warren Buffett. Não tente prever a direção do mercado de ações, da economia ou das eleições. Foque em comprar bons ativos e mantê-los por longos períodos. Carlos sabia que o caminho para os primeiros 100 mil reais não seria rápido, mas que, com paciência, chegaria lá. Aos 22 anos, ele já havia acumulado 30 mil reais, distribuídos entre ações, FIIs e Tesouro Direto. A diversificação de sua carteira trazia tranquilidade em momentos de volatilidade do mercado. Ele também aprendeu a importância de não se deixar levar pelas oscilações, lembrando-se sempre da frase de John Bogle, o fundador da Vanguard. Não tente caçar agulhas no palheiro. Apenas compre o palheiro inteiro. Reinvestindo os dividendos e juros. Carlos entendeu cedo a importância de reinvestir os dividendos e os rendimentos da renda fixa. Sempre que recebia um valor, ele não gastava, mas reinvestia. A cada reinvestimento, seus rendimentos aumentavam, o que potencializava o efeito dos juros compostos. Ele lembrava da frase de Charlie Munger, parceiro de Buffett. O primeiro 100 mil é uma droga, mas você tem que começar de algum lugar.
Ao reinvestir, Carlos estava acelerando sua jornada. Com o tempo, ele passou a ver uma diferença substancial em sua carteira. Quando completou 24 anos, o patrimônio dele já havia ultrapassado os R$ 70 mil. O crescimento era notável, e ele estava cada vez mais perto dos R$ 100 mil. Como alcançar os primeiros R$ 100 mil? A jornada inspirada pelas melhores lições de finanças pessoais. Alcançar os primeiros R$ 100 mil é um marco importante na jornada financeira de qualquer pessoa. Não é apenas uma questão de acumular dinheiro, mas sim de construir hábitos, adquirir conhecimento e explorar o poder dos juros compostos. Vamos imaginar como isso seria possível, usando as lições de grandes autores de finanças pessoais e investimentos. Pequenos aportes e disciplina. Carlos, aos 20 anos, começou sua jornada financeira com R$ 500. Apesar de parecer pouco, ele sabia que o importante era começar. Inspirado por Warren Buffett, ele repetia a frase que o fez tomar essa primeira decisão: a coisa mais importante a fazer se você está em um buraco é parar de cavar. Carlos sabia que sua maior inimiga era a inércia, por isso decidiu tomar a atitude de começar a investir. Seguindo os ensinamentos de George Clason, autor de O Homem Mais Rico da Babilônia, Carlos adotou a regra de pague a si mesmo primeiro. Ele comprometeu-se a economizar e investir 10% de tudo o que ganhava, independentemente do montante. Ao longo de alguns meses, seus aportes mensais foram de R$ 200, R$ 300 e, às vezes, R$ 500. Ele sabia que a consistência era o segredo, como diz a citação famosa de Clason: parte de tudo que você ganha é seu para guardar. Educação financeira. Investindo no conhecimento. Antes de mergulhar de cabeça nos investimentos, Carlos sabia que precisava aprender. Ele leu livros como Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, e aprendeu que os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. Inteligência financeira é a habilidade de fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Ao ler Napoleão Hill, autor de Quem Pensa Enriquece, Carlos entendeu a importância de uma mentalidade positiva e determinada. Ele internalizou a frase de Hill: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Motivado por essas palavras, Carlos fez da educação financeira uma prioridade. Ele assistia a vídeos, lia artigos e participava de fóruns de investidores. Primeiros investimentos. Segurança e crescimento. Com R$ 2.000 já acumulados, Carlos decidiu investir em algo seguro para começar. Seguindo os princípios de Benjamin Graham, autor de Um Investidor Inteligente, ele optou por investir em Tesouro Selic, uma forma segura de garantir que seu capital não se desvalorizaria com a inflação. Graham aconselhava: o investidor inteligente é aquele que toma decisões baseadas na análise racional, não nas emoções. Paralelamente, Carlos começou a estudar o mercado de ações. Ele aprendeu que a volatilidade faz parte do jogo, e que a chave está em investir em empresas sólidas. Com base nos ensinamentos de Warren Buffett, Carlos repetia para si mesmo: o tempo é amigo dos bons negócios. Assim, ele começou a investir em ações de empresas com bons fundamentos, focando no longo prazo. O poder dos juros compostos. Carlos logo se deparou com o conceito de juros compostos, que muitos autores consideram a oitava maravilha do mundo. Entendendo a matemática por trás dessa afirmação, Carlos decidiu reinvestir todos os rendimentos que recebia, tanto dos dividendos das ações, quanto dos rendimentos do Tesouro Direto. Ele compreendeu que, ao reinvestir seus ganhos, ele não apenas estaria fazendo seu dinheiro crescer, mas também acelerando esse crescimento com o tempo. Quanto mais cedo ele começasse, maior seria o impacto no futuro. Essa era a chave para atingir os primeiros R$ 100 mil. Diversificação e gestão de riscos. Conforme sua carteira crescia, Carlos se lembrou da importância de diversificar seus investimentos. Tony Robbins, autor de Money Master The Game, afirmou: diversificação é a única coisa que seu consultor financeiro deve garantir. Carlos seguiu esse conselho e diversificou entre ações, fundos imobiliários e renda fixa. Ele não queria depender de um único tipo de investimento.
A lição de Peter Lynch, em O Jeito Peter Lynch de Investir, também ecoava em sua mente. Invista apenas no que você entende. Carlos evitava entrar em modismos e em ações de empresas, cujo modelo de negócio ele não conhecia. Ele preferia investir em setores que conhecia bem, e acreditava no crescimento ao longo dos anos, como bancos e empresas de energia. Reinvestimento e consistência. Com o passar dos anos, Carlos continuou investindo de forma consistente. A cada mês, ele destinava parte de sua renda aos investimentos, sem se preocupar com as flutuações do mercado. Isso poupou de decisões emocionais em momentos de crise, o que o ajudou a manter sua estratégia intacta. Ele foi profundamente inspirado por Warren Buffett, que dizia: "O mercado de ações é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes." Carlos sabia que, para alcançar seus objetivos, ele precisava ser paciente e deixar o tempo fazer sua parte. E assim ele fez. Aos 25 anos, Carlos já havia alcançado a marca dos R$ 100.000. Ele sabia que o caminho não havia sido fácil, mas que a chave foi a disciplina, a paciência e o poder dos juros compostos. A jornada de Carlos até os primeiros R$ 100.000 foi guiada por grandes ensinamentos de autores de finanças pessoais e investimentos. Começando com pequenos aportes, ele focou em educação financeira, construiu uma carteira diversificada e permitiu que os juros compostos fizessem seu trabalho. Frases como "pague a si mesmo primeiro", de George Clason, e "o tempo é amigo dos bons negócios", de Warren Buffett, foram cruciais para manter sua mentalidade no lugar certo. Ao reinvestir seus ganhos e manter a consistência, Carlos provou que alcançar os primeiros R$ 100.000 é uma questão de disciplina, conhecimento e tempo. Carlos iniciou sua jornada com apenas R$ 500 e a determinação de construir riqueza ao longo do tempo. Ele começou com investimentos seguros, como a renda fixa, e depois diversificou sua carteira, investindo em ações e FIs. O segredo de sua conquista foi o poder dos juros compostos, a reinvestimento constante e a paciência. Sua história é um exemplo de como qualquer jovem de 20 anos pode começar sua jornada rumo aos primeiros R$ 100.000, desde que tenha disciplina, paciência e uma estratégia de investimentos inteligente. Como Carlos, o mais importante é começar agora, por menor que seja o montante inicial. Então, pessoal, espero que estejam gostando dos vídeos que tenho produzido. Gostaria de lembrar que meu canal é movido por seu apoio e feedback, por isso preciso do seu apoio para sempre trazer conteúdos sobre educação financeira. Se você ainda não está inscrito em meu canal, peço que se inscreva por gentileza, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, seu comentário e compartilha. Isso vai ajudar muito a entender melhor o que vocês gostam e melhorar ainda mais o conteúdo que produzo. Com a sua ajuda poderei continuar produzindo vídeos e trazendo mais dicas para vocês. Com isso dito, até a próxima!